Então, eu hoje não estou aqui para te convencer de nada, estou aqui para te lembrar de algo que no fundo tu até já sabes. Tu não estás aqui por acaso, nenhuma de nós está. E se esta aula te encontrou é porque chegou o momento em que deixar tudo como está simplesmente deixou de ser opção. Mas eu quero que vocês entendam que hoje se vai iniciar uma nova fase nas vossas vidas, mas para que eu vos consiga transmitir realmente aquilo que eu trouxe para vocês hoje, preciso que vocês tenham o vosso solo preparado. Acredito que todas vós, umas mais, outras menos, conheçam um bocadinho da Bíblia. E na Bíblia existe uma parábola que eu vos quero trazer aqui hoje, que é a parábola do semeador. E esta parábola conta que um homem saiu para semear e foi deitando sementes em vários tipos de terreno. E conforme o terreno em que a semente caía, se era semente, se era pedra, ou se era fértil, o resultado era obviamente diferente. Então, eu quero dizer-vos que o meu papel aqui hoje não é prever nem controlar o terreno onde a minha semente poderá cair. O meu papel aqui realmente vai ser semear, deitar a semente. Se ela vai cair num terreno que está cheio de pedras e que não vai ter força suficiente para fazer brotar alguma coisa, não tem a ver comigo. Se ela vai cair num lugar em que a raiz não vai conseguir fixar-se, não tem a ver comigo. Mas eu estou aqui para aquelas que estão com o terreno preparado. Estou aqui para aquelas que estão desejosas e que querem preparar o terreno, caso ainda não tenham preparado. E este terreno, quando eu falo, é o terreno da vossa mente e do vosso coração. Eu não quero hoje realmente prever onde é que a minha semente vai cair, mas eu quero encontrar muitos solos perfeitos. Não quero falar só com a tua racionalidade nesta aula, quero falar com o teu coração e quero falar com a tua razão. E principalmente quero que tu consigas chegar onde queres e que é muito individual. Existem mulheres que estão aqui hoje por causa de gestão emocional, outras porque se perderam de si mesmas e nem sequer entendem exatamente como nem porquê. Outras ainda estão aqui porque querem parar de procrastinar, têm crises de ansiedade. Independentemente de qual for o teu motivo, preciso que saibas que se o solo estiver fértil, a semente vai cair, vai germinar, vai crescer e vai dar frutos. Mas se o solo não estiver preparado, se tu não entenderes como passar por este processo e não te comprometeres a fazê-lo, não há semente que te sirva. Há uma frase que me disseram quando eu iniciei este caminho que vos venho apresentar aqui hoje e que diz basicamente que o meu papel aqui é mostrar-te o caminho, mas as pernas vão ser sempre tuas. A autorresponsabilidade é o primeiro DNA de uma mulher bem posicionada, de uma mulher constante, disciplinada e de uma mulher que tem gestão e controle emocional. Quando eu paro de dizer que eu tenho uma inclinação, que eu tenho uma predisposição, e quando eu começo a entender que tudo é uma escolha minha, a minha vida começa realmente a mudar. Preciso. Para que vocês entendam, por exemplo, se eu digo, é porque eu tenho uma tendência à preguiça. Não, não tens. A partir do momento em que estás alerta, em que conheces essa parte de ti, em que sabes algo acerca de ti mesma, isso deixa de ser um padrão, deixa de ser uma tendência e passa a ser uma escolha. Porque eu continuo a afirmar que tenho uma inclinação para a procrastinação ou para a falta de vontade. Se eu continuo a fazê-lo e tenho plena consciência disso, basicamente estou a ceder a mim mesma uma licença poética, um atestado de que eu posso continuar a fazer isso porque essa minha inclinação tem qualquer outra origem que não a minha escolha e a minha capacidade de realmente decidir o que é que eu quero na minha vida. No entanto, pode ser que hoje tu ainda nem saibas explicar exatamente o que é que te está a doer, mas sabes que há algo aí que não está bem. Talvez até olhes à tua volta e penses, eu até tenho uma vida normal, porque é que eu me sinto tão vazia, tão exausta, sozinha, mesmo quando estou rodeada de gente. Se tu estás aqui hoje é porque algo dentro de ti já começou a despertar. E eu sei como isso dói, como cansa viver a mesma rotina todos os dias, a sorrir por fora e a gritar por dentro. Eu já estive exatamente aí. E foi nesse ponto que a minha vida começou a mudar. Não foi de um dia para o outro, como por magia. Mas o início da minha mudança foi exatamente nesse ponto. No ponto e no dia em que eu cheguei ao meu basta. Hoje vou aqui partilhar contigo um pouco do caminho que percorri. O mesmo caminho que eu desenhei, que eu testei, que eu aperfeiçoei e que hoje entrego a outras mulheres que, tal como tu, estão a aprender a voltar a ser elas mesmas. Não é sobre me seguires, é sobre te reencontrares. E a partir do momento em que eu te entregar o que preparei para ti aqui hoje, já não será mais uma tendência a procrastinar ou a vitimizar ou a explodir. Vai ser uma escolha. E porquê?
Porque quando nós não temos clareza de alguma coisa, uma clareza sobre o nosso comportamento, fazemos isso de forma inconsciente. E a partir do momento em que eu tenho clareza sobre isso, se eu continuar a agir daquela forma, eu vou estar a fazer uma escolha. Eu já sei o que dá origem, eu já sei as consequências, é uma escolha. Por isso, antes de começarmos realmente, eu quero que guardes esta frase contigo. A tua nova vida vai custar-te a antiga. Nós só nos obrigamos a mudar quando as coisas ficam realmente más. E quando nos sentimos tão desconfortáveis a ponto de já não aguentarmos a nossa rotina. É preciso uma crise, um trauma, uma perda, enfim, uma tragédia, para nos fazer olhar para quem somos, para aquilo que fazemos, como vivemos, o que sentimos e aquilo em que acreditamos. E é aqui que eu te pergunto: esperar para quê? O ser humano tem a capacidade de aprender e de mudar através da dor e do sofrimento, ou através do amor e da inspiração. A maioria das pessoas escolhe a primeira opção. Sim, novamente, é uma escolha. Aqui hoje eu vou ajudar-te a trilhar o caminho da segunda hipótese, mas para isso vamos alinhar aqui umas ideias. A mudança vai gerar desconforto, alguns inconvenientes e uma ruptura com a rotina tal como tu a conheces, e ainda um pequeno período de desconhecido. Mas como se diz até de forma popular, depois que tu vês não tens como dizer que não viste. E até há quem diga que prefere não ver porque depois tem que tomar uma atitude, uma decisão acerca disso. Pois então, o meu convite aqui hoje para vocês é exatamente esse: tomar uma atitude, assimilar conhecimento e depois ganhar experiência até interiorizar determinada aptidão, terá sido a forma como de facto adquiriste a maior parte das aptidões que tu possuis hoje, desde o caminhar até ao trabalho que desempenhas na tua profissão. E isto é o que se pode chamar o saber, que passa a ser um saber como, que se transforma mais tarde em sabedoria. Mudar a tua vida também envolve conhecimento e a aplicação desse conhecimento. E é por isso que hoje, nesta aula, eu te vou mostrar o mapa da minha transformação. Mas mais do que isso, tu vais sair desta aula com ferramentas práticas nas tuas mãos. Algo que já irás poder usar assim que saias da aula, para começares a sair desse ciclo de exaustão emocional. Por isso, fica comigo até ao fim. Não é uma promessa vazia, é um compromisso com a mulher que tu te estás a tornar. Hoje, iniciar a tua transformação pela dor ou pelo amor está nas tuas mãos. E essa é uma escolha que só tu podes fazer. E deixa-me dizer-te isto com todo o respeito e com toda a firmeza. Vais ter dificuldades, vais ter desafios, vais ter percalços, faz parte do processo. Não te vais sentir animada, motivada ou entusiasmada todos os dias. Nenhuma de nós vai, nenhuma de nós sente. Isso é, é surreal pensar dessa forma. Vão sim existir dias em que vais procrastinar, mas amanhã é outro dia e a tua meta será tornar o amanhã melhor do que hoje. Porque aquilo que tu vais ouvir hoje, se tu aplicares, vai mudar a tua forma de estar contigo mesma para sempre. Eu vou-vos pedir só aqui uns 2 minutinhos, porque neste momento tenho a minha pequenina ali a chamar por mim. Peço imensa desculpa, vou precisar mesmo de interromper um bocadinho só para ir ver ali o que é que se passa. 2 segundos.
voltei, percalços de caminho, quem é mãe sabe. Então, retornando aqui ao nosso ponto, estávamos aqui a falar da nossa transformação e da forma como a tua forma de estar contigo mesma vai realmente mudar se tu aplicares o que vais ouvir aqui hoje. E então, só um bocadinho. Bem, este horário realmente não é o ideal para mim, mas foi o possível e a gente trabalha com aquilo que é possível. Como eu estava a dizer, estamos aqui a falar desta questão do aplicar o que vamos falar aqui hoje e de nos transformarmos, de realmente aplicar aquilo que eu vos vou falar aqui. E vocês até se podem questionar: Karina, mas quanto tempo vai durar? Quanto tempo vai durar esta aula? Quanto tempo vai demorar a minha transformação? Quanto tempo eu vou demorar para me transformar nessa mulher forte, resiliente, segura de si, que faz, que tem constância e que alcança aquilo que quer? Eu costumo dizer que o tempo é relativo, porque a intensidade distorce o tempo. Já tiveste aquela sensação de estar a conversar 10 minutos com alguém que acabaste de conhecer e de repente parece que já conheces aquela pessoa há anos? Ou vais tomar um café rápido com uma amiga e quando dás por ti já passaram 3 horas? Porquê? Porque foi intenso. E quando há intensidade nas coisas, o tempo é distorcido. O tempo é realmente distorcido. E esta aula que servirá de abertura mais no final para a mentoria renascida, e que eu vos posso garantir é que tanto esta aula quanto os encontros da mentoria terão a intensidade necessária para vos levar onde vocês querem chegar. É impossível vocês saírem iguais à forma como chegaram aqui. Impossível. A intensidade distorce o tempo. E intensidade é aquilo que tu precisas. Por isso, hoje vamos falar aqui acerca de autoestima, acerca de motivação, rotinas, procrastinação, crescimento pessoal e com um método breve, criado e desenvolvido por mim, que pode ajudar a alinhar tudo isto na tua vida. Então, eu preciso que vocês percebam que neste processo que vamos iniciar aqui hoje, vai realmente precisar que vocês tirem da vossa mente o imediatismo. Quem aqui conhece o bambu chinês? O bambu chinês, eu posso usá-lo como uma metáfora, mas ele existe mesmo. É originário ali no Sudeste Asiático e de algumas regiões específicas da China e pode crescer até aos 25 metros de altura. No entanto, ele tem ali um processo de crescimento diferente dos outros bambus e até das outras plantas em geral. Então, eu até posso usar aqui a Lígia como exemplo. A Lígia pega na semente do bambu chinês e vai lá e planta. Se fosse outro tipo de bambu, outro tipo de planta, ela ia começar a dar os primeiros sinais de que estaria a germinar e de que o cultivo tinha realmente resultado em alguns meses ou até algumas semanas. Este bambu não. O bambu chinês é um bambu que demora até 5 anos, para começar a brotar para fora da terra. Independentemente daquilo que tu faças, ele tem o tempo dele. Agora, imaginem que a Lígia não sabe disto, não sabe respeitar o processo. Ela tem um pensamento imediatista. Então, ela chega lá no primeiro dia e rega. Retorna ao quinto dia e rega novamente. Um mês depois, ela continua a regar o bambu diariamente. 2 meses depois, continua a regar o bambu e o bambu nada. E o que é que ela pensa? Algo se passa. Algo aqui não está bem. Deve estar a fazer alguma coisa errada, ou não sei cuidar de plantas, ou a semente estava estragada e não pegou. Um ano depois, ela continua e o bambu mantém-se sem dar qualquer tipo de sinal de que realmente aquele plantio resultou. A questão é que, aos olhos da Lígia, ali não está a acontecer nada. Só que se ela for cavar ali na terra, ao lado ali de onde ela plantou o bambu, e começar a observar o processo que se iniciou ali, desde o momento em que ela plantou o bambu, vai entender que ele está a crescer. Mas está a crescer para onde? Para baixo. Para baixo. O bambu chinês passa até 5 anos a crescer para baixo, sem brotar uma única folhinha para fora do solo. Tens noção do que isso é? 5 anos a crescer para baixo.
sem dar qualquer sinal de que isso está a acontecer. Então a Lígia, se não souber disto, ela vai desanimar neste processo. Ela vai acreditar que fez e não aconteceu nada. Vai acreditar que regou e regou e regou e foi uma total perda de tempo. Só que é o seguinte, a partir do momento em que se passam esses 5 anos, aquele bambu vai crescer. E vai crescer em 2 meses, para cima, aquilo que ele desenvolveu em 5 anos para baixo. A mesma quantidade. E então, a rapidez com que ele cresce nesse momento, imaginem, passam 5 anos a crescer para baixo e em 2 meses ele cresce para cima a mesma quantidade. E então, quando ele cresce com essa rapidez, esse tamanho e essa robustez, porque é que ele demorou 5 anos a crescer para baixo? Para criar raízes, para criar robustez, para criar foco, corpo, forma e resistência. Para que não caia a primeira tempestade que lhe apareça, ao primeiro vento mais forte, para que não caia na primeira dificuldade. E muitas pessoas até são capazes de olhar de fora e dizer à Lígia: Porra, Lígia, cresceste rápido. Em 2 meses já estás transformado, o que é que te aconteceu? E sabes qual é a resposta? Rápido para ti que estás de fora. Rápido para ti que não me viste a crescer para baixo durante anos. Que não me viste a fazer o que tinha que fazer mesmo quando estava cansada. Então, cada pessoa aqui vai ter o seu tempo. Mas tal como no processo de crescimento deste bambu, é importante que tu te regues todos os dias. É importante fazeres a tua parte diariamente, nem que seja 5, 10 minutos por dia. Porque no dia em que notares a primeira diferença, a partir daí será mais rápido e a tua vida vai começar a ser transformada. E eu vi isso na minha vida. A raiz precisa estar forte, solidificada, para que quando vier a primeira tempestade, a primeira dificuldade, tu não te deixes derrubar. Para que quando tu sofreres uma perda, não te deixes desestabilizar. Para quando tu procrastinares 1 ou 2 dias na tua vida, e sim vai acontecer. A diferença é que vais saber escolher aquilo que podes ou não realmente deixar para depois. Tu, a partir desse momento em que isso aconteça, consigas realmente regressar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Por isso, tirem realmente a ideia da solução imediata da vossa mente. Autoconhecimento não é imediato. Exige perseverança, exige resiliência, exige paciência. E cada uma de nós aqui está num momento diferente das nossas vidas. As nossas realidades são diferentes, por isso o tempo de cada uma será também diferente. E isto é aquilo que eu chamo de instalação na realidade. Oh, Karina, mas o que é isso? E eu preparei uma aula na Renascida sobre isto. E basicamente, assim, de uma forma muito simplificada, a instalação na realidade é eu entender qual é a minha realidade hoje e que passo eu posso e consigo dar dentro desta minha realidade para chegar onde eu quero chegar. Com a realidade que eu tenho hoje, que passo eu consigo dar. Ah, mas isso quer dizer que a minha realidade não vai mudar? Claro que não. As realidades mudam, as coisas chegam, há coisas que vão, os contextos mudam. Só que hoje, qual é a tua realidade? Pensa em 3 características da tua realidade e, e segue aqui esta linha de pensamento comigo. Ah, sou mãe, sou casada, trabalho fora. Ah, sou solteira, não tenho filhos, sou empreendedora. Ah, trabalho em casa, sou mãe solteira, não tenho família por perto. Qual é a tua realidade? Porque mediante a tua realidade, tu vais conseguir um determinado desempenho. Nem melhor nem pior. É apenas o teu desempenho na tua realidade. Consegue entender? Porque se eu for comparar uma mulher que vive sozinha, sem filhos, empreendedora, com uma mãe solteira, que tem 3 filhos, ou com aquela casada que até trabalha fora, mas que não tem crianças, não é uma comparação inteligente. Para nenhuma das três. Porque as realidades e os contextos de cada uma são totalmente diferentes. E porquê é que eu vos estou a falar disto? Porque é realmente importante que tu compreendas o teu próprio processo. É importante que tu entendas a tua vida neste momento. E aliás, é essencial. E sabes porquê? Para evitar precisamente esta comparação. Para que tu possas dizer a ti mesmo: eu vou chegar lá, mas eu vou no meu tempo, no meu processo, a respeitar os meus limites e as minhas prioridades, sem atropelar aquilo que é realmente importante para ti, sem te atropelares. E eu vou estar aqui para ti. Quer tu corras, quer tu caminhes, quer tu ainda estejas naquela fase de gatinhar. Eu só não te vou agarrar no colo e levar-te ao destino que tu queres chegar. O meu colo é para as minhas filhas e até elas já me começam a pesar. Então eu vou estar aqui, vou acompanhar para a tua velocidade, mas apenas para aquelas que querem realmente e que se vão mexer nesse sentido. Aquelas que procuram realmente respostas e dão o seu passo a passo para se conhecer e questionar e que se esforçam por se entender e amar. Estabelecido isto, volto a recordar-te: tu estás aqui por um motivo.
E se eu te perguntar, tu estás aqui porque queres aumentar a tua autoestima, queres ser mais disciplinada, queres aprender a gerir as tuas emoções, mas o que eu vos trago aqui hoje são ferramentas. E as ferramentas servem para ser aplicadas atrás de um objetivo. E é daí que os resultados aparecem. Por isso, novamente, qual é o teu real motivo para estares aqui hoje? Porque quanto mais clara tu fores no teu porquê, mais rápido tu irás lá chegar. Quanto mais intangível, fechada, tu fores para te investigares realmente, lamento informar-te, mas o teu processo vai ser muito mais demorado. Quanto mais objetiva tu fores, mais rápido tu chegas. Tu precisas saber o porquê de estares aqui. Oh, quero estabilizar-me para construir a minha família, ser a mãe que os meus filhos se orgulhem, ter inteligência emocional, desenvolver a minha autoestima, encontrar-me novamente, porque me sinto desanimada com a vida e nem sei exatamente o porquê. Quero parar de ser tão reativa. Motivos claros. Agora, eu acredito realmente que vocês são mulheres diferentes, querem realmente melhorar a vossa realidade e sentirem-se bem e completas por vocês e por aqueles que amam, e para isso precisam treinar a vossa visão de longo prazo. Costumam fazê-lo, têm dificuldade em treinar a visão de longo prazo. Se me quiserem dar aí algum tipo de retorno, eu agradeço. E é neste momento também que eu vou aproveitar para vos contar que até há cerca de 3 anos atrás era realmente difícil para mim imaginar-me nos lugares onde eu queria chegar, a fazer as coisas que eu gostaria de fazer. E por saber realmente da dificuldade que é ter esse tipo de visão desenvolvida, trouxe um exercício para fazer convosco, que eu fazia e repetia muito nessa altura. E até pode ser muito fácil para algumas e muito difícil para outras, mas não se esqueçam que tudo é treino. E quanto mais tu colocares este tipo de exercícios na tua rotina, mais fácil se vai tornar, tanto o exercício em si, como veres realmente, como te veres realmente com o teu objetivo concretizado. Porque esse objetivo, aquilo que tu queres e vais construir, é a tua visão, é a tua motivação, o motivo para a tua ação. E se formos à raiz da palavra, é aquilo que te vai realmente fazer levantar depois de um dia difícil, de um momento de desânimo e até de falta de entusiasmo. É a tua visão de longo prazo. E eu quero que tenhas em mente uma coisa muito importante. Os teus pés só te levam da tua mente, já te viu. E se tu queres ir de férias para, sei lá, Itália ou Brasil, quando pensas em organizar essa viagem, tu vês lá. Vês todo o passo a passo para lá chegares, desde a compra dos bilhetes às cidades e lugares que vais visitar. Que é a mesma coisa. Eu acredito realmente na chamada lei da atração, mas aqui a questão não é por aí, é muito mais simples e terra a terra. Para construires, tu tens que ver primeiro. Se eu não tiver destino, a minha velocidade é inútil. Se eu não apontar a minha flecha ali numa direção, a velocidade a que ela vai, sinceramente, tanto faz. E há uma frase bastante conhecida e que eu agora não sou capaz de vos dizer também exatamente o autor, mas acredito até que seja bíblica novamente e que diz: corres muito, mas corres sem destino. Aqui hoje eu quero ajudar-te a estabelecer o teu destino e preciso que tu compreendas que essa visão ela vai precisar de ser aperfeiçoada semana após semana até ser algo natural para ti. E por isso, vamos lá então ao exercício. Preciso agora que te coloques num ambiente calmo, tranquilo, sozinha. E caso não consigas, eu vou fazer por vos disponibilizar depois este exercício em áudio, para que o possas realmente fazer e concretizar no teu momento e sozinha. Por isso, se não estás sozinha agora, tenta ao máximo concentrar-te. E vamos ter aqui algumas regras claras. Nada de chato, porque eu vou ensinar-te a olhar para a tua vida, a olhar para a tua missão com uma visão mais ampla e para que tu consigas alcançar aquilo que tu precisas. E então agora vou-te convidar a fechar os teus olhos. Respira fundo. Inspira pelo nariz, profundamente, e expira pela boca. Mais uma vez. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Concentra-te apenas no som da minha voz e na tua respiração. Ao expirares lentamente, quero que relaxes as tuas mãos e os teus braços. E talvez, fazendo um leve movimento, consigas relaxar as tuas mãos e os teus braços ainda mais. Agora, novamente, com uma respiração bem profunda, vou pedir-te que te concentres na minha voz e no teu corpo.
Vou-te pedir então que relaxes as pálpebras, pares o maxilar inferior do superior, relaxa a tua face e aproveita, relaxa todo o teu corpo. Agora, peço-te que sintas os teus pés no chão e presta atenção ao teu corpo. Os teus pés estão no chão, a sensação do teu corpo na cadeira onde estás. Eu quero que tu agora te imagines daqui a 3 anos. 3 anos se passaram desde que assististe àquela aula que se chamava o despertar. O teu despertador toca de manhã e eu quero que tu vejas exatamente a hora a que esse despertador tocou. Abres os teus olhos, desligas o despertador e sentas-te na cama. Ali, sentada na cama, tu respiras mais uma vez, para que sintas o teu corpo cheio de energia, depois de uma boa noite de sono. Respiras para que sintas a sensação de seres uma nova pessoa. E então levantas-te e olhas para trás e alguém ficou ali na cama. Tu olhas para aquela pessoa e sentes amor por essa pessoa. Sentes gratidão por essa pessoa. E neste momento, tens a certeza que acordares primeiro tem um motivo claro na tua vida. Agora, quero que te dirijas ao teu quarto de banho. Aquele que fica no teu quarto. Estás numa casa nova, uma casa diferente. A tua casa ideal. E olha-te ao espelho. Como é a imagem que vês nesse espelho? Quem tu te tornaste neste processo? Que tipo de pessoa? Que tipo de pensamentos tens a respeito de ti mesma nessa manhã? Olhas pela janela e ainda nem amanheceu completamente, mas tu sentes-te grata. Grata pela mulher que te tornaste. Essa mulher que não fica na cama por ficar, que não dorme mais tempo do que aquele que realmente lhe é necessário. Vais então em direção à tua sala, de roupão, e olhas para o teu ambiente. E eu quero que tu imagines a tua casa. Como é a sala da tua casa? Tem uma janela grande? Como é a vista? De que cor são as tuas paredes? Como é o chão da tua casa? É azulejo? É madeira? De que cor é? Contempla aquilo que tu conquistaste nos últimos anos. Novamente, qual é a paisagem que tu vês pela janela? É uma praia? É um campo? Lembra-te, ainda está escuro lá fora. Vês uma árvore? Uma flor? É essa paisagem que tu vês todos os dias quando tu te levantas e te diriges para a tua sala. Observa que nessa sala existem quadros. Nesses quadros há rostos felizes de várias pessoas, vários momentos. E o primeiro quadro que tu realmente vês é um quadro de ti mesma, criança. E eu quero que tu te lembres do porquê de teres colocado aquele quadro ali. Na tua sala existem as imagens mais importantes para ti. É lá que estão as tuas conquistas, as tuas histórias. Mas antes de tudo isso, está um quadro de ti, criança. Aquela menina que era daquela forma, está estampada na tua sala. Porque tu entendes a importância de honrar quem tu és. Independentemente do que tenhas passado ao longo da tua vida. Independentemente de tudo isso, hoje tu honras aquela criança. Existe um quadro da tua família, existe um quadro do teu sucesso profissional, um diploma talvez, dos lugares que tu conquistaste, daquela viagem que sempre foi o teu sonho. Olha bem para esse quadro, vê as cores dessas imagens. A partir deste momento, tu olhas para aquela mesa que está ali na tua sala e nessa mesa tu tens um livro. Um livro que te é importante. Um diário, uma bíblia até talvez. E talvez uma chávena de café. E tu sentas-te e respiras mais uma vez. Uma respiração de agradecimento. Agradecimento pelos sims que tu dizes, pelas dificuldades que tu consegues ultrapassar e que conseguiste ultrapassar sempre ao longo da tua vida. Abres o teu livro e naquele momento sentes uma sensação de que não precisas de mais nada. Precisas apenas daquele momento para te sentires bem, para te sentires direcionada e para que tenhas clareza. E ali tu passas alguns minutos tranquilamente a ler, a sentir-te inspirada, a começar o teu dia no silêncio da tua casa. O dia começa então a clarear na janela. Tu organizas as tuas ideias a partir daquele teu momento e vais preparar-te para viver o teu dia. Eu quero que tu te vejas na tua melhor versão. Passaram 3 anos, então estás muito diferente. Qual é o teu corpo nesse momento? É um corpo mais magro, mais musculado? Como é o teu cabelo?
Que tipo de penteados tu estás a usar? Como é a tua maquilhagem? Que tipo de roupa tu vestes? Como é o perfume que tu usas para viveres o teu dia? Porque a partir desse momento, tu já te sentes pronta. Já tiveste o teu tempo contigo mesma, já te organizaste e agora vais preparar-te para ter um dia, um propósito, independentemente daquilo que irá acontecer lá fora a partir de agora. Não importa. Porque agora tu estás preparada para viver o teu dia. Estás preparada para reunir forças, para ultrapassar os teus desafios, para ouvir a tua própria voz e conseguir encontrar em ti mesma as respostas às tuas inquietações. Tu preparaste para este dia. Tu estás pronta para viver. Regressas à tua sala e começas a ouvir alguns barulhos. Há pessoas a chegarem a esse ambiente. Quem são essas pessoas? É o teu filho? A tua filha? O teu marido? Quem é que se levantou? A tua casa começou a acordar e tu estás pronta para a receber. Lembra-te, tu estás preparada. Então a felicidade dessas pessoas, a forma como elas te olham com admiração, como um exemplo a seguir, apenas confirma que deves continuar o que tens vindo a fazer. Abraça essas pessoas, sente o seu cheiro e entende, não importa o que irá acontecer ao longo desse dia. A realidade não foi feita para te agradar. Então, não importa o desafio, a dificuldade, o conflito. Tu estás preparada. Tu tens força, tens resiliência, tens autoestima, energia e autoconfiança para viver esse dia. Então, agora, respira fundo mais uma vez e outra e uma terceira vez. E podes começar a abrir lentamente os teus olhos. Começa a sentir novamente o ambiente onde te encontras. Eu preciso agora que realmente assistas a esta aula e sintas esta aula. Mas os teus pés vão precisar percorrer esse caminho para esse destino. A visão que tu tiveste agora é a visão que vai sustentar todo o teu percurso comigo. Eu lembro-me da primeira vez que consegui realmente ter uma visão clara do que eu queria para mim. Queria sentir-me forte novamente, sentir-me dona da minha mentalidade e segura do meu valor. E no início foi realmente difícil, porque eu nem sabia por onde começar e não tinha um hábito. Mas o hábito cria-se. Hábito é treino. E quanto mais tu treinas, mais rapidamente te vem à mente o teu verdadeiro objetivo, naqueles momentos de desânimo, naqueles momentos de aflição, naqueles momentos em que te falta o entusiasmo e a motivação. Por isso, eu preciso que vocês entendam que esta visão é aquela que tu precisas gostar todos os dias. É a tua visão de vida, é a tua visão de futuro. E agora acredito que já perceberam um pouco da profundidade que eu vos consigo entregar na mentoria renascida e por isso vamos falar um pouquinho mais sobre ela. A mentoria renascida é um processo profundo, emocional, de reencontro com quem tu és. E por esse motivo, a sua base não poderia deixar de ser a autoestima. E eu sei, é uma palavra que já está gasta e que hoje em dia quase toda a gente fala sobre isto, mas a verdade é que muitas pessoas falam sem sequer saber o que é realmente autoestima. Autoestima não é tu veres-te ou achares que és bonita. Não é ser forte todos os dias. Não é parecer confiante ou saber aquilo que tu queres da tua vida. A verdadeira autoestima é a forma como tu te relacionas contigo mesmo. É é o que tu acreditas que tu mereces. É como tu te tratas quando estás em silêncio. E é o quanto tu te respeitas, mesmo quando ninguém está a ver. E talvez tu, em algum momento, até já tenhas confundido isto com autoconfiança, mas são coisas diferentes. Autoconfiança é o quando tu confias que consegues fazer alguma coisa. É treinável. Por exemplo, eu não sei andar de bicicleta. Mentira, eu sei. Mas imagina que eu não sei andar de bicicleta. Então, se calhar, a primeira vez que eu me vou pôr em cima de uma bicicleta, vou entrar ali quase em pânico. Mas com o tempo, com o treino, chega uma altura que eu já subo, já ando e já nem penso. É como conduzir um carro. A primeira vez que entramos no carro e pensamos em eu tenho que desviar o olhar da estrada para olhar para o espelho, para o retrovisor ou para olhar para os laterais, meu Deus, que pânico. Hoje em dia, não quer dizer que seja correto, mas hoje em dia até já mexes no rádio, já colocas o GPS, já tens o telemóvel. É um bocadinho por aqui. É uma questão de treino. Autoconfiança é treino. Já autoestima é o quanto tu acreditas que és digna de amor, de respeito, de descanso, de paz, mesmo quando não estás ali a conseguir fazer realmente nada. E deixa-me partilhar contigo mais uma verdade difícil. Nenhuma mulher nasce com baixa autoestima. Nós aprendemos a duvidar de nós. Aprendemos a calar-nos, aprendemos a agradar, a engolir sapos,
a priorizar os outros, para sermos aceitos, para sermos amadas, para não sermos rejeitadas. Aprendemos que se formos boas meninas, fortes, produtivas, silenciosas, talvez sejamos suficiente. Mas o preço disso é demasiado alto, porque chega um momento em que a tua mente colapsa e o teu corpo fica cansado e tu deixas de saber quem tu és. E foi aí que eu cheguei há alguns anos. E se tu estás aqui é porque também já estás perto desse ponto. Ou então até já entraste nesse lugar. E na oficina de autoestima que seguimos na Renascida, partimos aqui do princípio que a autoestima tem 4 pilares fundamentais. Estes pilares são a identidade, quem tu és, além dos papéis que desempenhas, além do papel de mãe, de esposa, de filha, de funcionária, quem és tu realmente? O segundo pilar é o autorrespeito. Sabes dizer não sem culpa? Ou ainda engoles tudo e calas-te para evitar conflitos? O terceiro pilar é o autoconhecimento. Consegues identificar realmente aquilo que sentes? Consegues chamar a raiva pelo nome, chamar a vergonha pelo nome, chamar a inveja pelo nome? E sabes identificar aquilo que tu precisas? Ou vais só mesmo ali gerindo e apagando os fogos que vão surgindo na tua vida? E o quarto pilar e último é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é assumirmos a responsabilidade pelas nossas ações, agir por nós. E tu ages por ti ou só reages aos outros? Sem estes pilares, a autoestima desaba. E a vida passa a ser sobre sobrevivência e não viver realmente. E o que é que a maioria das mulheres faz quando se sente mal? Tentam melhorar a autoestima de forma errada. Mudam o cabelo, fazem uma tatuagem, compram roupa nova, tentam ser mais positivas, mas a dor continua lá, porque o problema não está fora, está dentro. E tentam curar os sintomas sem procurar sequer conhecer a raiz do problema. É como eu estar a fazer febre porque estou com uma pneumonia, mas tomar apenas Benuron. A febre baixa, mas a pneumonia, a verdadeira causa do meu mal-estar, não fica resolvida. E assim que passa o efeito passageiro daquele penso rápido, o mal-estar volta de uma forma avassaladora. E foi exatamente por isso que nasceu a mentoria renascida. Porque tu não precisas de mais frases motivacionais. Tu precisas de ferramentas, de método, de alguém que caminhe contigo de verdade. Ao longo das próximas semanas, vamos trabalhar juntas nesses pilares, de forma prática, emocional e consciente, para que tu deixes de te perder em ti mesma e finalmente reencontres. A esta altura talvez estejas a pensar, ok, Karina, já percebi que não me conheço assim tão bem quanto achava, mas por onde é que eu começo? E é aqui que entra o método breve, o coração da mentoria renascida. O breve não é um acrónimo aleatório. Cada letra representa uma fase que precisas de viver para te reconstruir emocionalmente. E o melhor, tu não precisas de te sentir pronta para começar, só precisas de estar disposta. O B vem de base emocional. Tudo começa com a base. E quando eu falo em base emocional, não estou a falar de meditação, positivismo. Estou a falar de entender de verdade de onde vêm as tuas feridas, as tuas lacunas emocionais. Porque não há como construir uma autoestima sólida num terreno instável. É como quereres construir uma casa num pântano. Aqui, no, na base, tu vais olhar para a tua história sem julgamentos. Com responsabilidade, sim, mas sem culpa. O B é então a base emocional. O R é reprogramação de crenças. A segunda fase é como trocar os óculos com que vês o mundo e a ti mesma. Muitas das tuas ações tu não escolhes. Vêm de crenças antigas e que tu repetes de modo automático. Tenho que dar conta de tudo, não posso falhar, tenho que ser perfeita, para merecer amor. Na Renascida vais aprender a identificar essas crenças e substituí-las por verdades que te fortalecem. O E vem de escolha consciente. Quando a tua base está sólida e as tuas crenças começam a mudar, tu ganhas clareza. E é nessa clareza que nascem as escolhas conscientes. Deixas de viver no piloto automático e começas a decidir realmente ali com intenção. Aquilo que toleras, com quem tu te relacionas, onde colocas a tua energia. Então, imaginem, hoje temos aqui a Ana e a Ana muitas vezes reage à vida. A Ana, que vai sair da Renascida, vai responder com consciência. Depois temos o V, de validação interna. E talvez esta seja a parte mais desafiante aqui do breve. Porque durante toda a tua vida ensinaram-te a esperar aprovação. Parceiro, da família, da sociedade, das redes sociais. Aqui vais aprender a validar-te por dentro, a confiar em ti, mesmo quando ninguém te aplaude.
a criar uma autoestima tão firme que não desaba por uma crítica, por um olhar torto ou por um dia mau. E depois, por último, temos o E de estabilidade e evolução, que é a última fase e é sobre como conseguirmos sustentar tudo isto. Porque a transformação não é um evento, é um processo. E aqui entra um ponto muito importante e de que quase ninguém fala, que é a diferença entre motivação, consistência e disciplina. A motivação é aquele fogo inicial, é emocional, é poderosa, mas é muito instável. A consistência é o resultado de criar um ambiente que te favorece. É tu apoiares-te em pequenas ações diárias, mesmo quando não te sentes motivada. Mas aquilo que realmente transforma a tua vida é a disciplina. A disciplina é tu fazeres aquilo que precisa de ser feito, mesmo que não tenhas vontade. É o teu eu do futuro a cuidar do teu eu de hoje. E tu só chegas lá com estrutura, com direção e com apoio. Porque ninguém consegue manter a disciplina sozinha quando a alma está ferida. Por isso, o breve é um processo de dentro para fora, mas também de fora para dentro. A cada semana tu vais ter conteúdos, ferramentas, práticas, apoio emocional e direcionamento para sustentares o teu renascimento. E se tu estás cansada de tentar sozinha, de iniciar e desistir sem saber porquê, se tu sentes que mereces mais do que uma vida de sobrevivência emocional, o breve é o mapa. E o renascido é o lugar seguro onde todo esse processo vai acontecer com verdade, com amor e com método. Nós já falámos hoje sobre base emocional, sobre crenças, sobre escolhas, e tu já viste que não é falta de vontade, é falta de estrutura emocional. Por isso, agora vou guiar-te num último exercício muito simples, mas que pode abrir os teus olhos para aquilo que tens repetido, sem perceber. Este é o teu raio-x emocional. Pega num papel e numa caneta, e se não estiveres por perto, usa mesmo o telemóvel. Vais ser tu contigo mesma. Por isso, o que vier, deixa vir e não te julgues. E então, escreve assim: hoje eu percebo que. E vais responder de forma curta, direta e sincera às perguntas que eu vou aqui partilhar convosco. Só um bocadinho. Deixa-me só aqui então partilhar as perguntas. E temos os pilares da autoestima que eu vos estava a falar. E sem estes pilares, a autoestima desaba. E temos aqui então o breve. Se quiserem podem fazer print, não tem problema nenhum. Temos aqui a diferença de motivação, consistência e disciplina. E aqui estão as perguntas do raio-x emocional. Então, vão aqui responder-me quais são as 3 coisas que eu vivo a repetir, mesmo sabendo que me fazem mal. Por exemplo, calar-me, engolir tudo, agradar demais. O que é que eu deixo de fazer por medo do que os outros vão pensar? Quando é que eu costumo desrespeitar os meus próprios limites? Em que circunstâncias? Com que pessoas? Se eu continuasse assim nos próximos 5 anos, como estaria a minha vida? E quem eu poderia ser se tivesse as ferramentas certas para mudar? Vou-vos dar aqui uns minutinhos para me responderem, para se responderem. E vou pedir-te então, agora, lê aquilo que tu escreveste. Respira. Este é o retrato da mulher que tu tens sido. Aquilo que tu escreveste pode ser o ponto final de uma história antiga. Ou pode ser só mais um desabafo arquivado na gaveta da tua mente. A diferença está em escolheres agir. E se esta clareza te doeu, é porque tu estás pronta. Pronta para fazer diferente, para escolher diferente e para decidir diferente. E não, tu não tens que fazer isso sozinha. Imagina viveres este processo durante 12 semanas, com acompanhamento, com ferramentas, com suporte emocional, com outras mulheres como tu. Imagina-te daqui a 3 meses a acordar num dia difícil, mas sem aquele peso de sempre. Olhas-te no espelho e sentes que és tu novamente. Fazes escolhas com consciência, sem culpa. Tratas-te com respeito, mesmo naqueles dias menos bons.
Paras de te sabotar sem precisares de aprovação alheia. Aprendes a ter ferramentas simples para te acalmares quando a tua vida virar um caos e tornas-te a prioridade da tua própria vida. Voltas a sentir força, coragem e aquela vontade de viver com leveza. Voltas a ter clareza sobre quem tu és e sobre quem tu queres ser. Vais sair da Renascida a saber ouvir-te, a saber acolher-te e a posicionar-te, sem drama, sem medo e sem abandono. E qual é o valor de tudo isto? A transformação completa que a Renascida entrega vale facilmente o valor mínimo de 2.000 euros. Encaramos aqui como cerca de 12 sessões de terapia, um curso completo que inclui bases de autoestima, PNL e mentalidade, que tem cerca deste valor aqui, e este valor está a ser puxado por baixo, facilmente. Uma mentoria em grupo com suporte emocional do grupo, 400 a 600 euros, ferramentas práticas, exercícios aplicáveis e o grupo de apoio com os encontros ao vivo, cujo valor é incalculável. No entanto, como estamos aqui no contexto da turma fundadora, é realmente a minha primeira turma de mentoria de grupo. Eu já mentoriei mulheres, mas sempre de foco individual, e houve algumas que me foram pedindo para fazer a questão da mentoria de grupo, e então decidi dar esse passo também. Esta vai ser a primeira turma, um grupo que vai caminhar comigo desde o começo, e por isso vai ter acesso a tudo isto por um valor muito, muito menor. É uma condição especial, só agora, só nesta turma. E depois disto, o valor irá subir certamente. E esta é a tua oportunidade de recomeçar com acompanhamento, com estrutura e com apoio real. E fazer parte do grupo de mulheres que escolheu colocar-se em primeiro lugar. Além de tudo o que já vos fui explicando aqui, tenho que referir que terás ainda acesso a diversos bónus, como o kit SOS emocional, a aula extra do antifrágil, como florescer no meio do caos, exercícios para te auxiliar na tua jornada e a oficina de autoestima, que é um conjunto de aulas especialmente sobre este tema e que é a base de tudo. O valor real de todo este processo é realmente ali entre os 2.000 e os 2.500 euros, mas para este grupo fundador o preço de inscrição será então apenas de 497 euros, mais IVA, que dá um total de 611,31, com uma garantia total de 15 dias. Para isso, se tu entrares e até 15 dias depois do início sentires que não é para ti, sentires que a entrega não é aquilo que tu achavas que iria ser, eu devolvo 100% do teu investimento, sem dramas, sem ressentimentos, é literalmente risco zero. A verdade é que tu não precisas de mais de um curso. Tu precisas sim de um processo de reconstrução emocional com pés no chão. E é isso que a Renascida te entrega. Tu acabaste de dar o primeiro passo, ver com clareza. O próximo é dar o passo com direção, estrutura e apoio emocional. A mentoria Renascida está oficialmente então aberta para inscrições. E se tu sentes que este é o teu momento, não esperes mais. As inscrições estão abertas agora e o grupo será pequeno, por escolha minha mesmo. Porque aqui cada mulher importa. Quero, e eu acompanho de perto, eu quero continuar a acompanhar de perto, não é para ser uma mentoria em massa com 500 alunas, nem um pouco mais ou menos. Eu quero conhecer cada uma pelo nome e quero realmente poder auxiliar e ajudar neste vosso processo de transformação também. Eu vou deixar o carrinho aberto por poucos dias ou até esgotarem estas vagas que realmente eu me propus a atender neste momento. Eu, entretanto, vou-vos deixar o link aqui no chat. Carrega no link que vai estar no chat e vou aproveitar para dizer, garante a tua vaga hoje. Não, não deixes para depois. É realmente importante. E renascer é uma escolha. E a tua nova vida começa quando tu decides que já chega de sobreviver. Eu estarei à vossa espera do outro lado. Se alguém tiver questões, se alguém tiver dúvidas, podem colocar aqui. Entretanto, tenho a dizer-vos que o pagamento, sendo uma mentoria de 3 meses, o pagamento poderá ser realizado em prestações, até um máximo de 3 prestações. A partir de segunda-feira já poderão assistir às primeiras 2 aulas gravadas. Entretanto, eu hei de colocar lá esta aula introdutória também e já lá tem indicação com a data do primeiro encontro, que ao vivo que será no dia 15 de agosto às 21 horas.
As aulas serão disponibilizadas gradualmente, portanto, a segunda-feira disponibiliza as primeiras duas e depois, mais ou menos 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, irão sendo disponibilizadas as restantes. E pronto, é isso. Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada por me ouvirem. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada, Luz, por estares aqui. Muito obrigada, Lígia. Muito obrigada, Ana. Um beijinho. E obrigada por terem ficado. Boa noite. Vou então encerrar aqui. Qualquer questão, eu vou abrir então o grupo do WhatsApp. Qualquer questão, depois podem deixar por lá. Alguma dúvida, alguma sugestão, sempre aberta a esta situação. Obrigada.